Que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, esta é uma palavra fiel. Se o homem deseja o episcopato, boa obra deseja. O episcopato, ele é um ministério e não um cargo. Porque cargo, quem dá é o homem. Deus dá ministério. Quem dá ministério para o homem é Deus. E ministério significa serviço. Onde as pessoas querem o cargo, mas não querem o ministério. Paulo usa a palavra presbíteros, que significa ancião, ou seja, alguém mais velho. E ele cita 15 qualificações para quem ocupa o cargo de liderança na igreja. 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que ele precisa ser esposo de uma só mulher. Precisa ser casado, porque o primeiro rebanho que ele cuida é a sua família. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua família e dos seus é pior do que infiel e negou a própria fé. O pastor pode ser solteiro, desde que ele venha a ter um celibato. Ele precisa primeiro cuidar da sua família, para que ele venha cuidar da família de Deus. Se ele fracassa em cuidar da sua família, ele está desqualificado para cuidar da casa de Deus. O líder, ele precisa exercer a sua liderança sobre duas famílias. Primeiramente a dele e segunda a de Deus. Ele atua na primeira para que ele seja aprovado para poder atuar na segunda, que é a de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz que o líder não pode ser avarento, como Joel e Abias, os filhos de Samuel, onde a Bíblia diz que eles eram avarentos. Quando eles recebiam algo, eles pendiam o juízo, o julgamento para aquele que lhe beneficiou. Eles não prestavam para o ministério. Samuel era velho e eles não julgavam Israel conforme Deus. E aí eles pediram o rei. Ofni e Finéias, 1 Samuel 2,12, era filho de Belial. Ou seja, o líder ele precisa ter os seus filhos em sujeição. Não foi o que ele fez. Paulo disse que eles não podem ser avarentos. E em Atos 20, 33, ele disse que não cobiçou prata, nem ouro, nem veste. Paulo diz que o ancião, o presbítero, o líder, quem almeja o episcopato, precisa ser amável. Essa palavra no grego é epieques, que tem que ser moderado. Ou seja, quem tem o pavio curto, tem o ministério curto. Paulo disse que ele tem que ser hospitaleiro, amigo de estrangeiro. Ele precisa ser irrepreensível. A igreja não pode sofrer ataque do diabo e dos incrédulos pela má conduta da liderança. Ele precisa ser temperante. Essa palavra é nefálios, ou seja, tem que exercer domínio próprio. Tem que manifestar o fruto do Espírito. Ele não pode ter compulsão por sexo, por bebida forte e pelo pecado. O homem ele precisa ser modesto. Essa palavra no grego é cósmico, discreto. Paulo diz que o obreiro, aquele que exerce a liderança, que almeja o episcopato, ele não pode ser neófito, novo convertido. Ele não pode ser imaturo na fé, para que ele não venha se ensoberbecer. Ele precisa ser apto para ensinar. Timóteo 2,15, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Onde nós vemos hoje as pessoas lendo o texto atabalhoadamente, não respeita ponto, vírgula, mal sabe ler como vai manejar a palavra. Então há 3 qualificações para o obreiro aprovado. Ele não tem do que se vergonhar, ele tem que manejar bem a palavra e ele precisa ser aprovado pela sua família e pela família de Deus. Hoje nós vemos as pessoas, assim como Matias, em Atos 1,26, que ali lançaram sorte e ele entrou no ministério por sorte. Hoje as pessoas têm sorte de conhecer um pastor, de conhecer um amigo que os consagra. Mas nós vemos que o tempo muda, o ser humano muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre, assim disse Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar.
Em Malaquias capítulo 3, o verso 6, Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Tudo vai mudando, mas a palavra não muda. Deus não muda. A maneira de falar com ele não muda, através da oração. 1 Timóteo 2, 11 e 12, Paulo vai falar do ministério das mulheres, que elas devem aprender em silêncio e com toda sujeição, e de maneira nenhuma, hipótese nenhuma, ela use de autoridade sobre o marido. Isso quer dizer que a mulher não pode ensinar na igreja? Não. Isso pode ser que a mulher não pode exercer um cargo de liderança na igreja? Não é isso. Ela não pode usar a autoridade do homem, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Eva foi enganada. A mulher caiu em transgressão. E a mulher existe por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 6, Pedro fala que a mulher, ela ganha o marido em silêncio, pelo trato, pela conduta, e como já disse um pregador famoso, se precisar, use palavras. Pregue o evangelho, e se precisar, use palavras. Vamos saber que Paulo, ele vai nos mostrar que a mulher exerce o ministério no lar. Ela cuida do filho e da casa. Ali ela vai exercer a sua influência. Ali ela vai usar a sua autoridade de ensino e de conduta. Pedro disse que a mulher de Deus, ela não será reconhecida pelo frisado do cabelo, pelo penteado extravagante, pelo uso de joias e de pérolas preciosas, tampouco pelo vestuário. Porque a igreja não é salão de beleza. A mulher de Deus será reconhecida por boas obras. Não porque ela veste, não pelo que ela se enfeita. Não quer dizer que as mulheres não podem falar na igreja. Isso não quer dizer que as mulheres não podem ensinar na igreja e que elas não podem exercer um cargo de liderança na igreja. Elas podem. Até porque eu tenho pregado em muitas igrejas em que as mulheres são pastoras e têm exercido com excelência esse ministério, não devendo nada a homem nenhum. Então nós temos que entender em que contexto a Bíblia foi escrita. E na cultura judaica, as mulheres iam à sinagoga somente para ouvir e os homens para aprender. As mulheres, na cultura judaica, elas estavam expressamente proibidas de ensinar. Os judeus, em suas orações, eles agradeciam a Deus todas as manhãs por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ser uma mulher. As mulheres eram proibidas de aprender a lei, elas estavam privadas desse ensinamento. A posição da mulher no judaísmo era de inferioridade em relação ao homem, mas aos olhos de Deus, a mulher, ela tem o mesmo valor do que o homem. A mulher é tão imagem de Deus quanto ao homem. Porque Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 7, quando Samuel chega, Deus disse: você olha para a aparência, eu sondo o coração. Tanto é que primeiro, em Marcos 16, 9, Jesus aparece primeiro para uma mulher, Maria Madalena. Ela vai ser a portadora das boas novas, a primeira a testificar a ressurreição de Cristo. Então não foi uma mulher que traiu a Cristo. Não foi uma mulher que negou Cristo 3 vezes. Enquanto os discípulos estão trancados em João 20, 19, com medo de ser preso, as mulheres são as primeiras a chegar no Gólgota, as últimas a sair do Gólgota, são as primeiras a chegar na tumba, no sepulcro. Enquanto os discípulos estão com medo trancado de ser preso, as mulheres estão subindo o Gólgota, estão descendo a tumba, estão vendo o anjo, estão vendo a tumba vazia, está vendo Cristo ressurreto. Então Jesus, ele não faz exceção. E Pedro, em Atos 10:34, ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa.
a ressurreição de Cristo. Na cultura judaica, as mulheres eram conhecidas pela postura do silêncio e do ensino. Elas estariam em silêncio. A sujeição, elas eram conhecidas pela sua sujeição e não pela tua autoridade. Pela submissão. Isso era um conceito bíblico. Os filhos devem ser submissos aos pais, como os empregados devem ser submissos aos patrões, como os cidadãos devem ser submissos às autoridades constituídas pelo Estado, a esposa submissa ao marido, os filhos submissos aos pais e os irmãos submissos uns aos outros. Então, na ausência de homens qualificados, Deus usará as mulheres. Nós precisamos exercer o ministério com excelência. Porque quem ganha é o reino. Deus não vê homem e mulher. Deus não vê macho e fêmea. Deus diz que todos nós somos um em Cristo perante o Criador. Deus os abençoe.